E nós começamos hoje falando da criação. Portanto, abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. É uma leitura grande e por isso eu peço que você esteja bem atento. E embora a leitura seja grande, eu acho que ela é absolutamente necessária. Tá bom? Acompanhe comigo a leitura que eu farei, capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus a terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra ervas que deem sementes e árvores frutíferas e deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, e disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para os sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, e para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores e quem há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento.
e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Pai Santo querido, ó Deus, Senhor, nós nos colocamos diante de um Deus que é criador de todas as coisas. De um Deus que nos traz aqui nessa noite. Pai Celestial, a Tua palavra é extremamente desafiadora para nós. E nós nos lançamos nesse desafio sempre de conhecer a Tua verdade, de entender o que a Tua palavra nos diz. E, portanto, para isso, Senhor, precisamos da iluminação, da direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Olha para os Teus filhos que aqui assentados estão, que aqui vieram cultuar-te e que aqui vieram ouvir a voz do Senhor através da exposição das Escrituras. E que o Senhor, ó Pai, nós te pedimos, fale a cada um de nós, conforme o Teu próprio querer. Desafia-nos, ajuda-nos a entender a Tua santa palavra, este santo livro. Nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e que, a despeito da Tua grandeza, de Deus Criador, olhe para nós, filhos pecadores e pequeninos. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o pastor Edilton disse aqui brevemente no início que quando nós nos propomos a pregar uma série que chamamos de Fundamento, alguns motivos nos levam a isso. Quando nós entendemos a necessidade de que a igreja entenda quais os fundamentos que balizam a nossa fé cristã, nós nos lançamos nesse desafio de passar alguns domingos aqui, estudando e expondo a palavra de Deus. Dentre muitos motivos que nós poderíamos enumerar aqui nessa noite, eu quero mencionar alguns que eu descreveria como motivos internos e motivos externos. Quando o que eu chamo de motivos internos são alguns motivos que eu encontro diretamente relacionados com a situação da igreja. E alguns motivos externos, talvez mais relacionados com a cultura, com os desafios que aí fora se apresentam para a nossa fé cristã. Bom, primeiro os motivos internos. Me chamou a atenção há cerca de 2 semanas, um amigo meu me deu uma edição do ano passado, final do ano passado, entre novembro e dezembro, da revista Cristianismo Hoje. Revista Cristianismo Hoje, uma publicação originalmente norte-americana de grande sucesso nos Estados Unidos e passou a ser editada há não muito tempo aqui no Brasil. E a reportagem de capa da revista Cristianismo Hoje falava sobre um grupo crescente e significativo dentro da igreja cristã no Brasil, os desigrejados. Aquelas pessoas que se dizem cristãs, aquelas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas que não frequentam, não participam de nenhuma igreja, por assim dizer. A reportagem aponta que hoje, gente, talvez muitos não saibamos, mas o último censo do IBGE aponta que nós temos aí cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Dentre esse número de 40 milhões, nós temos um número extremamente significativo e representativo que nos chama a atenção, número esse, 4 milhões de desigrejados no Brasil. Isso representa cerca de 10% da população que se diz evangélica no nosso país. Por que isso e esse número me chama a atenção? Me chama a atenção porque desse total de 4
milhões de desigrejados, cerca de 62% desses desigrejados são egressos de novas denominações normalmente que designamos como igrejas neopentecostais. 62% dos desigrejados são egressos de igrejas chamadas ou denominadas como neopentecostais. A revista coloca uma série de razões pelas quais essas pessoas optaram por sair do convívio de uma comunidade de fé. Dentre as razões que se explanava, falava-se acerca das distorções bíblicas, falava-se acerca dos desmandos de líderes inescrupulosos, da má ou da falta de organização ou da falta de ética, aspectos que vão desde a desorganização da instituição até a falta de caráter daquele que, digamos, lidera uma comunidade de fé. Outro fato curioso é que a média de tempo de conversão desses 4 milhões de evangélicos gira em torno de 4,6 anos, ou seja, menos de 6 anos de conversão, pessoas que são novas na igreja. A conclusão que eu tiro para o nosso contexto aqui é que nós temos novos cristãos imaturos, desconhecedores da fé, mas ao mesmo tempo sedentos e que passaram pelas mãos de líderes, alguns bem intencionados e pouco orientados, e muitos mal intencionados e inescrupulosos. Há aqui uma equação perfeita que se retroalimenta. Nós temos aqui inocentes úteis nas mãos de líderes mal intencionados. O que se dá e o refluxo dessa realidade que a gente tem visto, o contrafluxo disso são 4 milhões de pessoas que não querem mais saber do convívio de uma comunidade da fé. Portanto, eu olho para esses dados e eu penso o quanto que nos faltam fundamentos, o quanto que nos faltam preceitos basilares importantes. Faltam aos líderes e faltam aos membros da igreja, à comunidade cristã de uma forma geral. O que se disseminou nos nossos dias é um evangelho sem cruz, sem Cristo, sem demandas, sem palavra, raso e, portanto, frágil, que não dura, que não persevera e que se esgota e que se esvai. Um outro motivo, que eu chamaria aqui de motivos externos, há alguns anos atrás, especialmente depois do evento de 11 de setembro, quando nós vimos ali de 2001, salvo engano, acho que essa é a data, 11 de setembro de 2001, quando o mundo assistiu em tempo real uma dos maiores e mais bem elaborados ataques terroristas, as Torres Gêmeas ali nos Estados Unidos. O que se vê depois do evento 9/11, 11 de setembro, é uma crescente e um crescente número de representantes do que hoje nós chamamos de neoateísmo. O que é isso? É um movimento, irmãos, de ateus, de pessoas que não acreditam em Deus e que talvez fossem melhores definidos como agnósticos, porque não acreditam em Deus e não acreditam em nenhuma realidade que vai além desse mundo material. Mas a diferença é que esse movimento neoateísta, ele não somente se contenta em defender a sua postura ateísta, como ele luta para fazer prosélitos, como ele luta para fazer novos adeptos do seu ateísmo. Alguns nomes são extremamente importantes e representativos desse grupo de novos ateístas, e eu já ouvi algumas igrejas apelidar esses 3 camaradas
como 3 cavaleiros do Apocalipse. Nomes tais como Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus, um delírio, ou Deus, uma ilusão. Ele é um biólogo inglês e que está na mídia, está nos programas e que defende ferreamente o absurdo da fé cristã. Um evolucionista naturalista. Um neurocientista chamado Sam Harris, também muito famoso nos Estados Unidos, escreveu dentro dos seus livros 2 livros muito conhecidos, sendo que um deles é O Fim da Fé e o outro é Uma Carta a uma Nação Cristã. Livro esse que, salvo engano, foi publicado pouco tempo depois do evento das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Um terceiro nome, esse falecido há coisa de 2 anos, o jornalista, também inglês, mas que viveu nos Estados Unidos por muitos anos, é o Christopher Hitchens. E esse homem escreveu, dentre os seus livros, tem um livro chamado Deus Não é Grande. E na capa do livro, a palavra Deus é bem pequenininha e a palavra grande é bem grande. O tempo em que vivemos nos desafia, por um lado, com os descaminhos de um cristianismo sem Cristo, de um cristianismo mal intencionado, e se a gente pode chamar isso de cristianismo, mas uma versão materialista de um cristianismo que arrasta multidões, mas que joga essa multidão nas valas das decepções. E por outro lado, a gente tem um forte movimento que desafia e que ataca diretamente a fé cristã e que entende que todo aquele que tem e professa algum tipo de fé é tido como tolo, como obscurantista, como um sujeito retrógrado. Em tempos que a gente vive, ecoa nos meus ouvidos a orientação de Pedro, que ressurge do apóstolo Pedro na sua carta, na sua primeira epístola, quando ele diz que nós precisamos estar prontos, preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Irmãos, esse é o tempo que a gente vive. E é por isso que nós precisamos de fundamentos, porque a minha fé e a sua fé, ela é desafiada todos os dias, dentro e fora da igreja cristã. John Grisham Machen, num livro do Michael Horton, ele diz o seguinte: a fé, na época atual, tem que ser de estirpe mais severa. Ela existe pela ignorância dos fatos, ela poderá ser útil ao indivíduo, mas jamais conquistará o mundo. E é por isso que nós estamos aqui nos lançando nesse desafio de entender os fundamentos que a Escritura nos dá para a nossa vida cristã. E um primeiro desafio, quando nós abrimos o Gênesis aqui, é de entender aquilo que o Gênesis não diz, que o relato da criação não diz. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu explico melhor. Irmãos, quando eu e você olhamos para um texto bíblico, nós procuramos aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós chamamos esse desafio de um desafio hermenêutico. Ou seja, nós estamos há milhares de anos separados daquele que inspiradamente escreveu esse texto e que deixou para nós. Separados cronologicamente, culturalmente, enfim, há muitos desafios aqui para nós para entendermos. Quando nós vamos ao texto bíblico, nós vamos com o intuito e buscando o entendimento daquilo que a palavra nos diz. E também buscamos entendimento daquilo que a palavra não nos diz. Normalmente nós nos perguntamos: Senhor, o que significa isso que nós estamos lendo? Mas normalmente nós não nos perguntamos o que não significa. Eu quero reafirmar aqui, irmãos, eu já disse isso várias vezes, mas é importante reafirmar que as Escrituras são a palavra revelada de Deus, e assim nós cremos e professamos. Escritura como inspirada por Deus, inerrante e suficiente naquilo que ela diz e naquilo que ela fala, mas nós precisamos tomar um cuidado, porque
quando eu estava aqui pregando no texto de Pedro, falando sobre a questão da relação entre marido e mulher, da questão da submissão feminina, há diante de nós um grande desafio, um desafio hermenêutico, que precisa nos resguardar do perigo de relativizar as verdades eternas de Deus, de dizer isso não é para mim, quando isso é para mim. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos lançar no desafio de entender o que essa palavra diz para nós. Por que eu estou dizendo que esse é um cuidado que nós precisamos tomar? Porque, irmãos, a Bíblia não pode ser lida como um manual ou um tratado científico. Porque esse não foi o propósito para o qual Deus nos deu essa palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes nós estamos buscando respostas na palavra que Deus não se propôs a responder. A Bíblia não pode ser lida como um livro que tem todas as respostas para todas as perguntas. E isso não faz dela menos palavra. Mas o que nós temos que entender é que aquilo que Deus se propôs a revelar é absolutamente verdade. Mas que Deus não se propôs a responder todas as nossas perguntas. O mesmo autor, Michael Horton, ele diz o seguinte: a Bíblia é suficiente para tudo o que é necessário para salvação e piedade. Ou seja, se você quiser entender da história da redenção, da criação do homem, da natureza humana, da queda, do pecado, da salvação, não busque em outro lugar senão na palavra de Deus. Em outras palavras, diz Michael Horton, ela é suficiente para tudo o que está dentro do seu escopo, dentro do seu propósito. A igreja, irmãos, durante muitos séculos errou quando ela tentou provar aquilo que a Bíblia não se propôs provar. Deixa eu dar 2 exemplos aqui clássicos e que talvez já tenham aí saltado à sua memória. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou a sua defesa da teoria heliocêntrica. Ou seja, o que ele afirmava? Acreditava-se que a Terra era o centro do universo. O planeta Terra era o centro do universo e que o Sol ou que a Lua faziam seu movimento ao redor desta Terra. Nicolau Copérnico propõe e sugere, mas de um livro que foi publicado somente após a sua morte e foi dedicado a um Papa, que publicado após a sua morte. Alguns anos depois, na verdade, quase um século depois, em 1612, a teoria heliocêntrica é retomada por Galileu Galilei. E esse homem cientista, ele se utiliza já dos avanços tecnológicos, como por exemplo o telescópio, para provar empiricamente essa teoria. Quando ele vem à tona com essa teoria, dizendo a Terra não é o centro do universo, ao contrário, ou seja, a nossa Terra gira em torno do astro maior, que é o Sol, por isso heliocêntrica, ele teve alguns problemas. Ele foi chamado e ele foi questionado. E ele foi, depois de um tribunal que foi instalado, em 22 de junho de 1633, Galileu foi condenado a negar a sua teoria como sendo herética e contrária às Escrituras. Quando você, lá no ambiente acadêmico, diz que você crê na Bíblia, as pessoas vão dizer assim para você, mas olha o que a igreja fez. E a minha pergunta é, onde é que a Bíblia se propôs provar que a teoria heliocêntrica estava errada? Porque esse não foi o propósito de Deus. E aí nós cometemos um erro que marca a nossa história há séculos, como pessoas que são contra a ciência ou contra o desenvolvimento tecnológico. E não deve ser assim. Nós precisamos entender que há 2 revelações. Uma revelação que é chamada de revelação geral e uma outra revelação que é chamada de revelação especial. Esta revelação aqui, irmãos, é a revelação especial. São as Escrituras, a palavra de Deus. E a revelação geral é aquilo que Deus coloca à disposição de todos os seres humanos. Creiam neles,
creiam em Deus ou não. Ou seja, há quem diga que nós temos aí dois livros. O livro aqui da palavra de Deus, da revelação de Deus, e o livro das obras de Deus, os céus e a terra que proclamam a glória do Senhor. Uma revelação não nega a outra. Mas da mesma forma que a igreja errou quando se aventurou a tentar estabelecer questões que a Bíblia jamais se propôs estabelecer, a ciência também erra quando quer desprovar ou quando quer questionar aspectos que somente a palavra de Deus pode ser tomada como verdade absoluta e fonte verdadeira de determinadas informações. Os erros acontecem de ambos os lados. Quando, portanto, nós estivermos diante de um assunto difícil, nós precisamos nos colocar diante de Deus. Mas quando, aí fora, o meio acadêmico está dizendo, por exemplo, olha, as relações homoafetivas são lícitas, e quando nós as questionamos, porque nós entendemos que o ser humano foi criado homem e mulher, e que aquele foi o propósito de Deus. E quando aí fora se justifica as relações homoafetivas, não se justifica por provas científicas a legitimidade desse tipo de relação, mas por aspectos muito mais relacionados à cultura, ao contexto, ao paradigma, enfim, aos valores da nossa época. Portanto, quando nós vemos alguma coisa que entra em choque, nós temos que entender que a palavra de Deus é palavra eterna, verdadeira e que deve prevalecer. Mas nós precisamos humildemente pedir a Deus que nos dê discernimento para que nós respeitemos a Escritura e que nós falemos aquilo que a Escritura fala, mas que nós nos calemos naquilo que a Escritura se cala. Segundo aspecto muito importante, então o que é que o Gênesis diz? O que é que esta narrativa do primeiro capítulo, a gênese de todas as coisas, quer nos ensinar aqui? Irmãos, quando em 1859 o Charles Darwin publicou um livro chamado Da Origem das Espécies, houve uma grande reviravolta na forma como se pensava, no paradigma científico da época. E é interessante pensar que, muito embora Darwin não negasse a existência de Deus diretamente quando ele propõe a evolução das espécies, o seu evolucionismo, o evolucionismo naturalista, ele passa a ser a base de questionamento da maioria desses ateus para questionar o que eles chamam de mentira da fé cristã. Outros fatores que têm sido usados para questionar a existência de Deus são, por exemplo, a idade da Terra. Há um grupo que acredita na Terra, na longa existência da Terra, e alguns chegam a afirmar cerca de 4,5 bilhões de anos. Há outros grupos, dentre esses grupos de evangélicos, que, baseado nas genealogias da Bíblia, afirmam que a Terra não pode ter mais de 6.000 anos de existência. E aqui então a gente começa a se perguntar, Senhor, e como é que é esse negócio? Esse carbono 14 aí, como é que a gente faz? É antiga ou não é antiga? Há diferentes formas de se ler o relato de Gênesis aqui, irmãos. Portanto, alguns teólogos afirmam que a criação se deu em dias literais de 24 horas. Ou seja, cada dia foram dias literais de 24 horas. Há um outro grupo, no entanto, que diz o seguinte, que nós temos motivos suficientes para entender o capítulo 1 de Gênesis com uma estrutura poética. E, portanto, o objetivo de Gênesis aqui é dizer o que Deus criou, não exatamente como Ele criou. Percebe a diferença? O que muitos acreditam é que a proposta, isso você pode ler até na introdução de Gênesis, na sua Bíblia de Genebra, que você vai encontrar isso lá, que a proposta de Gênesis não é dar detalhes acerca de
como Deus criou, mas aquilo que Deus criou. E existe aqui uma diferença muito grande. Nessas duas posições, alguns teólogos tendem a entender que apesar dos dias de 24 horas literais, para resolver esta problemática da idade jovem da terra, eles entendem que o capítulo 1, dá uma olhada no versículo 1 comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então no versículo 3, começa, digamos assim, a ordenação daquele caos. Haja luz, haja firmamento, haja separação entre águas e águas. O que alguns teólogos afirmam é que houve dois momentos em si, quando Deus cria, e não se sabe exatamente quanto tempo durou, qual é o espaço de tempo entre a criação dessa matéria, que diz a Bíblia, estava sem forma e vazia, e a partir daquele momento, 6 dias literais, Deus começa a criar todas as coisas em 6 dias que se seguiram. Sendo que no 7º, ele descansa. Há uma outra posição, também adotada no meio cristão ortodoxo, que entende que existe uma estrutura poética no capítulo 1 de Gênesis. Se você fizer uma leitura atenta de Gênesis, você vai perceber que o autor não tem uma preocupação com a ordem dos detalhes. Como, por exemplo, você vai ver que no versículo 11, já aqui árvores frutíferas, antes mesmo que haja o firmamento maior e o menor, antes mesmo que haja sol e que haja lua. Como é possível nós termos vegetação sem uma atmosfera, ou sem a luz do sol, ou sem a lua? Portanto, e que nessa posição, pastores como Tim Keller, que é um pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Redeemer, nos Estados Unidos, ele adota essa posição dizendo: o que se propõe aqui é um cântico da criação. O que Deus está dizendo é que Ele é o Criador de todas as coisas, mas a preocupação da Bíblia não é dar um relato detalhado de como esses fatos se sucederam. Há, no entanto, um grupo de cristãos evolucionistas, e aí eu já tenho uma maior dificuldade com esse grupo, porque quando eu olho para a Escritura, ela fala acerca de Deus criando as espécies tais quais elas são. E o evolucionismo darwiniano acredita na evolução de uma espécie que forma uma outra espécie. E aí eu não consigo lidar bem com essa teoria. Mas eu acredito, essa teoria é o que eles chamam de macroevolucionismo. Mas um microevolucionismo, e que eu prefiro chamar de processos adaptativos, eu acho ele completamente plausível. É que Deus criou e que há processos adaptativos de acordo com o meio ambiente. E eu vou citar alguns para você. Me chamou muita atenção quando a gente lá no Canadá, você sabe que o Canadá é uma terra muito mais fria do que aqui, e aí a gente morava numa terra de muitas fazendas. Vocês sabem que as vacas do Canadá são muito mais peludas do que as nossas vacas aqui? Falei, gente, curioso. A vaca cabeludona, gente. Não tem suéter, não tem cachecol. Os cavalos, peludíssimos. Mas você sabe o que acontece quando chega o verão? O cabelinho cai. E você sabe o que eu parei para perceber? E nós mesmos lá naquele frio tenebroso, que a gente fica mais cabeludo. E eu falei, gente, que negócio de doido. Você já percebeu que no frio intenso a gente come mais? O problema é que meu corpo esqueceu que eu já voltei para o Brasil. Come mais, você tem que estocar a gordura, gente. Fica friozinho e aí a gordurinha dá uma ajudinha para você lidar com isso.
Eu acho isso perfeitamente plausível com um Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que nos fez para sobreviver nas circunstâncias mais adversas possíveis. Mas o que quero aqui lembrar para todos nós que estamos aqui é que, a despeito daqueles que se adequam com uma teoria ou com outra determinada teoria, nós fechamos e a nossa igreja fecha em um aspecto. Deus é o Criador dos céus e da terra. E Ele fez tudo o que existe a partir do nada. O texto hebraico diz, Bereshit bara Elohim. Criou Deus. A palavra bará é uma palavra específica para falar da criação a partir do nada. Enquanto que a Bíblia vai descrever a criação humana de um artefato, ela usa uma outra palavra. Somente Deus faz o bará. Somente Deus cria a partir do nada, o ex nihilo. Somente Deus é todo poderoso de a partir do nada dizer, haja luz para que haja luz. Haja a separação entre águas e assim acontecerá, porque Ele é Deus e é Criador dos céus e da terra. E nesse ponto, todos nós dizemos amém. Então, o que a gente pode concluir é que o capítulo 1 de Gênesis não tem a preocupação de nos dar um detalhe, uma descrição detalhada de como Deus criou esse mundo, mas sim de que Ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, em tempos que tanto se questiona, em tempos que tanto questionam, e os nossos meninos que estão aí nas escolas, e que são levados a se calar diante dos ataques à sua fé cristã. E aí, menino e menina, eu desafio você a não se calar e a você mostrar para o seu professor que você não é bobo e que você sabe que há outras posições. Hoje em dia há alguns autores e alguns teólogos, alguns pastores estudiosos trabalhando ferreamente para a defesa da fé cristã. E quando nós falamos que Deus é o Criador, nós falamos com razão para isso. E eu quero dar para você aqui alguns argumentos que são importantes aqui para nós entendermos e que confirmam que o nosso Deus é um Deus Criador. O primeiro deles é, a terra não é eterna. Você sabe que houve uma grande discussão entre os cientistas em que se diz, e essa terra, quando é que ela veio existir? Porque tudo que existe foi criado. Concorda comigo? Alguma coisa criou. Alguma coisa causou. Aquilo que existe é uma causa. E somente aquele que é infinito é capaz de criar aquilo que nada existia. Por exemplo, autores, e eu tenho mencionado aqui, William Lane Craig, ele fala acerca desafia a teoria da idade infinita da Terra. Ele diz, matematicamente isso é impossível. Você parou para pensar que matematicamente o infinito é impossível? Porque se a Terra fosse infinita, a gente nunca ia chegar no tempo que a gente está hoje aqui. Né? Como que a gente ia chegar aqui? Tudo o que se fez, tudo o que existe, um dia foi criado. Mas um outro argumento muito interessante, que se diz hoje no meio acadêmico, diz respeito à sintonia fina do universo. O que eu chamo aqui de sintonia fina do universo? Gente, presta bem atenção nisso. Quando você defende o criacionismo, independente dos vieses que são aceitos dentro de uma estrutura que aceita a palavra de Deus como tal, a gente entende que esse universo é extremamente complexo e nós não paramos para pensar. Quando nós olhamos para o universo e a perfeição dos seus detalhes e a harmonia desse universo, nós somos levados, irmãos, a duvidar de que tudo isso tenha sido fruto do acaso. Já parou para pensar? Que o seu corpo humano tão perfeito, com as conexões, com os órgãos que funcionam, que se comunicam, que dependem um do outro,
com a perfeição dessa belíssima máquina chamada corpo humano, que isso tenha sido fruto do acaso, de uma infinidade de coincidências, de uma sopa cósmica que se une a partir de uma explosão e de repente, pum! Eis que você está aqui. Eu costumo dizer que é preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria de que a Terra foi criada aleatoriamente do que se acreditar que Deus foi o criador dessa Terra. É ou não é verdade? Gente, a sintonia fina da Terra, ela nos faz entender que a vida somente é possível nesse universo, presta atenção, devido a uma extraordinária harmonia entre fatores presentes nesse universo. Esses fatores são chamados de constantes. Há pelo menos 15 dessas constantes, tais quais a força gravitacional, as taxas de expansão do universo, a distância entre a Terra e o Sol, o período de rotação e o tempo que se leva para a Terra completar os seus movimentos de rotação e translação, a inclinação da Terra e até mesmo os níveis de dióxido de carbono. Presta atenção numa coisa. Há uma harmonia tão milimétrica e perfeita que se você mudar um aspecto em 1 milhão destas constantes, a vida na Terra já não seria possível. Você entende isso? Se você mexer, se você mudar um pouquinho a inclinação da Terra, já era. Se você chegar à Terra um pouco mais próxima do Sol, embora quando eu fui lá no Piauí, eu falei, esse lugar aqui é mais perto do Sol, não é possível, gente. Mas não é não, era impressão minha. Se tiver piauiense aqui, não fique bravo comigo, viu? Se você mexer, presta atenção, você sabe o que é isso? Em uma constante, em 1 milhão delas, você desaparece. E você acha que a sua vida, sentada aqui, nesse banco dessa igreja, é fruto de uma coincidência? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Se a gente fosse fazer uma brincadeira e eu fosse fazer uma aposta com você, que eu não vou fazer, que eu sou pastor, fica muito mal, né? O conselho ia me chamar a atenção. Mas eu fosse dizer assim para você, olha, vamos fazer uma aposta aqui de $1 milhão, não precisa nem ser isso todo não, 100zão já paga a conta de luz. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho 1 milhão de moedas aqui. Vamos diminuir? Eu tenho 1000 moedas no meu bolso. Eu tenho 1000 moedas comigo, ordenadas de 1 a 1000. Eu vou pegar essas moedas e eu vou chacoalhar essas moedas. Eu vou pôr naquela bolona de bingo e eu vou girar, e eu vou girar, e eu vou girar. E eu vou tirar agora uma a uma. E aí quando eu tirar a primeira, você pensar assim, é mole. Já ganhei, passa o 100zão aí. E essa é uma péssima ilustração para o púlpito, né? Essa da aposta. Mas vamos lá. Aí eu vou tirar a primeira moeda. Aí você diz assim, você já está com a mãozinha assim. Aí tira, sai 1. Aí você pensa, ok, coincidência. Aí eu vou girar de novo, e eu vou tirar a segunda moeda. E aí, adivinha aí qual número que sai? 2. Aí você já pensa, essa pessoa que está girando essa bola aí é amiga desse pastor aí. E aí nós vamos girar de novo, e eu tiro assim a terceira, a quarta, a quinta moeda, e subsequentemente eu tiro 1000 moedas, ordenadamente, de 1 a 1000. Você não vai me pagar essa aposta, eu tenho certeza absoluta, você vai falar, roubou, não é possível. Por que é que a gente tem, e as pessoas que questionam a existência de Deus, não acham que é um tanto quanto absurdo você pensar na perfeição desse universo de uma forma aleatória? Por que não se questiona isso? Vamos dar outra ilustração aqui. Pensa você que de repente tem um ferro velho. E aí vai passar um tufão em cima do ferro velho. Um furacão. E aí de repente esse furacão, esse vento vem e ele começa a juntar as peças daquele ferro velho. Juntou, rodou, de repente acabou
ali o furacão, e para sua surpresa, o que você tem diante de você? Um Boeing 474. Você vai dizer, isso aí, rapaz, nem o David Copperfield não faz um negócio desse. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós estamos afirmando aqui é que você não é fruto do acaso. William Lane Craig diz que, se não existir Deus, você é um aborto da natureza. Um fruto do acaso. E o que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus me garante que nós temos um Deus que é antes de todos os tempos, e que sempre foi e que sempre será. E que esse Deus, no seu infinito poder, graça e misericórdia, um dia decidiu criar você como obra das suas mãos. E diz a palavra que nós estamos nas palmas da mão desse Deus, que nós somos como as meninas dos olhos desse Deus. Que tem um Deus que, segundo o salmista, te conhece pelo seu nome, sabe o seu amanhã desde ontem, que te formou desde o ventre materno, que te costurou, que te alinhavou como substância informe, que te planejou e que te trouxe a esse mundo com um propósito. E esse propósito é de amá-lo, glorificá-lo e servi-lo. Se você sai daqui convencido, ou pelo menos com a pulguinha atrás da orelha, de que de fato há um Deus criador de todas as coisas, saia daqui convencido de que esse Deus não é somente o Deus que criou, mas é um Deus que escreveu a nossa história até o fim. E é um Deus que entregou o seu Filho amado para nos salvar, para nos remir e que nos chama para servi-lo. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui sentado nessa igreja, nesse domingo à noite, por pura coincidência. Mas você foi aqui trazido pelas mãos daquele que criou todas as coisas e que com muito amor te fez e aqui te trouxe.